Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Érica Fujita, sou engenheira agrônoma, presto assistência técnica para pequenos e médios produtores que cultivam fruta e hortaliças. Hoje eu vou tratar um assunto muito interessante, porque sempre que eu vou em algum sítio, ou uma chácara, por exemplo, eu encontro algum problema que existe a necessidade para ser sanada, como por exemplo doença, praga, nutrição, principalmente poda. Então, falando de poda, você já deve ter percebido que eu vou comentar sobre frutíferas, certo? Só que a frutífera hoje em si eu vou contemplar, eu vou manejar, eu vou ajudar quem tem essa fruta em casa, no sítio, que nada mais é o pé de goiaba, a goiabeira. Já fez parte e faz parte da vida das crianças no campo, infância, minha infância, eu adorava comer muita goiaba, gosto até hoje, acho ela refrescante, docinha, muito bom, não é verdade? Eu vou tratar aqui pontos importantes que para algumas pessoas já é comum em relação ao manejo, só que para outras podem ser novidades. E para vocês que têm alguns pés de goiaba, não pense que esse pé só vai servir para o uso doméstico. Tem como também utilizar ele e fazer com que seja uma renda à família, tá bom? Então, é claro que 3, 4 pés não tem uma grande produção ao ponto de vocês conseguirem vender um volume muito grande, mas de 10, 20 pés já é uma quantidade bem legal e dá para fazer um manejo e com isso ter renda, tá bom? De todos os pontos importantes que vocês têm que levar em consideração no cultivo dessa frutífera, que é particularmente a fruta mais cheirosa que eu conheço, porque goiaba, se você tem na geladeira ou dentro de casa ou em algum lugar, você sente o cheiro de longe e isso é uma delícia. Para mim, me dá água na boca. Eu, então, já te mostrei que eu adoro goiaba, como muitas outras frutas, tá bom? E vamos tratar no que? Vamos pensar no plantio profissional, porque eu venho tratar aqui com vocês todos os detalhes e dicas para você ter isso em campo. Não é simplesmente para tratar do seu pé de goiaba no fundo de quintal. Não estou desmerecendo isso, tá? Pelo contrário. Mas aqueles que estão em planejamento, pensando em ter um pomar produtivo, é uma boa opção. Porém, tem alguns pontos que a gente tem que avaliar e analisar muito bem, tá bom? O primeiro ponto é a comercialização. Para onde vocês vão vender essa fruta? A goiaba vai ser consumida in natura? Eu tenho uma grande demanda de consumo desse fruto na região que eu moro? O excedente de produção, aquele que sobrar, o que eu posso fazer? Eu tenho algum lugar que eu posso destinar essa produção? Por exemplo, alguma indústria para fazer polpa ou até mesmo a goiaba cascão, a goiabada, enfim, todos esses produtos de doces que a gente já conhece. Quem nunca viu um casamento delicioso, modéstia à parte eu acho, da goiabada e o queijo fresco? Nossa, é muito bom, eu gosto, tá? Eu sou um pouquinho, como que posso falar, suspeita em relação a isso. Mas enfim, esse ponto eu tenho que tratar para vocês porque eu já vi várias pessoas que investiram em inúmeros pés, eu não vou ficar entrando em detalhe em números aqui, mas inúmeros pés de goiaba, e quando começou a ter produtividade, a ser colhido e vender, deu com os burros na água. Por quê? Porque quando for ter aquele volume, fruto bonito, com calibre, coloração, odor, sabor delicioso, o que faltou? Quem vai comprar essa produção? Uma coisa é quando você tem na região o comércio de fruta in natura, na qual você pode também ter a opção de comercializar para ser processado em agroindústria. O processamento é uma opção
que é bem interessante, tá bom? Ou se não, vocês tenham uma estrutura dentro do sítio na qual pode utilizar sua goiaba como matéria-prima. Então, ao invés de você vender o fruto in natura, que também você pode destinar uma parte, eu sempre falo assim, se você tem uma demanda de fruta in natura que você consegue e pode inserir no mercado, por que não? Entendeu? Agora, se de repente essa quantidade de fruta in natura que tem já calibre, cheiro, textura e sabor, vocês não têm um grande número de clientes, então nós temos que pensar numa segunda opção. Se esse volume já for uma quantidade razoável, eu posso sim destinar ela para um processamento numa agroindústria que tiver na região. Como também vocês se prepararem e fazer esse manuseio no sítio. Isso é um ponto que nós podemos tratar em outro vídeo, porque quando a gente fala sobre cozinha artesanal, cozinha industrial, para processar e fazer alimentos prontos por uma terceira pessoa comer, é de uma responsabilidade muito grande. Não é simplesmente eu pegar da minha cozinha, preparar e dar para alguém comprar. Não, eu tenho que ter toda uma estrutura, um cuidado com higiene, principalmente para poder oferecer segurança alimentar para esse meu consumidor e que também tenha sabor. Ao mesmo tempo que eu tenho que fazer ele voltar a comprar minha goiaba, eu tenho que dar segurança de que a goiabada, no caso, ela foi produzida com muito cuidado, com higiene, foi produzida respeitando todas as normas legais, tem o aval, né, da vigilância sanitária em avaliar se existe ponto de risco de contaminação. Ai, Érica, isso é chato pra burro. Tem certeza que eu tenho que fazer tudo isso? Gente, é um ponto que eu quero tratar aqui. Eu acho que é de extrema responsabilidade quando a gente se propor a preparar uma comida pronta para o consumo para uma pessoa que você não conhece. É de muita responsabilidade. Eu vejo dessa forma. E como é de um grau de responsabilidade grande, porque não é dos nossos conhecidos, não é de dentro da nossa família. Sendo de dentro da nossa família, a gente ainda imagina de que por ser caseiro, por ser aquela coisa bem simples, possa ter algum tipo de contaminação que não é sentida, não vai fazer mal. Mas o seu consumidor pode ser mais sensível do que a sua família, pode ter certas alergias que outras pessoas, pode até mesmo ter uma certa intolerância de algum ingrediente, não só da goiaba, mas qualquer outro produto que vocês processem. Então eu vejo com uma responsabilidade tremenda quando você se propõe a preparar comida pronta, alimento pronto para quem você não conhece e tornar a relação de vendedor e comprador mais próxima, fazer com que ele confie no que ele está comprando. Só que para isso você tem que ter esses cuidados, e o principal é a higiene e cuidado com a seleção da matéria-prima, tá bom? Então são pontos que a gente tem que observar. Ou seja, retomando o que eu comecei a falar, vocês querem ter um pomar de goiaba? Vamos pensar primeiro, antes de qualquer coisa, aonde eu vou vender. Porque eu já vi gente tendo que vender na porta do sítio as frutas porque não teve comércio. São poucas caixas que são levadas para os consumidores. E sem dizer que o fruto in natura não é qualquer embalagem que vocês vão embalar e colocar à venda, entendeu? São caixas menores que no máximo tenha uma fileira somente em cima da outra, não ter várias fileiras, porque como é um fruto de pele muito delicada, qualquer arranhãozinho você já dá aquela descascadinha sem querer. Imagina se você pega uma caixa que caiba 20 quilos e tenha 20 quilos de goiabas sobre aquela última fileira do fundo da caixa. Entendeu?
Então isso vai diminuir o quê? O período que ela vai estar boa para ser comida, antes de começar a apodrecer, porque foi amassada. A goiaba, ela tem uma facilidade muito grande de amassar. Por esse motivo, nós temos que tomar cuidado com o ponto certo de colheita. Então, tudo isso que eu estou falando para vocês é um alerta para que vocês reflitam, pensem muito bem para onde você vai colocar essa fruta para comercializar. Se na região eu tenho onde ter o excesso de produção, aquela sobra que eu não consegui vender, tem onde eu processar para tornar essa goiaba um doce, aonde vou fazer esse trabalho? Entendeu? Então isso tudo tem que ser pensado, porque no momento que você tiver passado 2, 3 anos até essa planta começar a produzir e aí pouco a pouco conseguir ter a colheita dos seus frutos, olha o tempo de investimento que você fez. Porque frutíferas tem que ter o máximo de planejamento que vocês possam imaginar, muito maior do que enquanto uma pessoa que trabalha com cultivo de hortaliça teria, porque são plantas que levam de 6 meses a 3 anos para começar a produzir. Não é uma cultura que rapidamente você já consegue colher em no máximo 2, 3 meses, como acontece com algumas hortaliças. Não chega a esse ponto. Então, o planejamento produtivo da goiabeira tem que ser feita de extremo cuidado, tá bom? E pensar muito bem aonde vocês querem chegar. E um ponto muito importante: quanto de recurso vocês têm para isso? Porque até ela começar a pagar vai demorar aí ao menos 2 anos, tá bom? Então pense muito bem nisso.